dá para eu tratar meu paciente com problemas no quadril, problemas no joelho, problemas no tornozelo e problema no pé? Dá sim. Bioalinhamento trata sim. E como que o bioalinhamento trata? Eu vou ensinar para vocês o passo a passo. O que a gente pode fazer para tratar esses pacientes? Então, olha, quem sofre de dor no quadril, por exemplo, ou joelho, ou tornozelo ou pé, sabe muito bem do que eu estou falando. Por quê? É limitante. A dor, ela é subjetiva, mas ela existe. E a minha dor, muitas vezes, me tira de situações que seriam experiências maravilhosas. Cada um sabe do seu problema. O fato é que todos os dias, nos nossos consultórios, no nosso local de atendimento, chegam pessoas com esse tipo de queixa. Então, como é que a gente trata? Então, vamos lá, direto ao assunto. Vamos começar pelo quadril. Por que é que ocorre uma dor no quadril? Olha, aqui dentro do bioalinhamento, nós já ensinamos que nada surge do nada. O que acontece? Tem que ter um fator causal primário. Tem que ter algo que inicia aquele comportamento. Então, olha, por que tem que ter algo que inicie um comportamento? Começou com dor, estou com dor no quadril e começou com uma dor do lado direito que foi aumentando e ficou ruim para eu andar. Olha, na verdade, quando o seu paciente diz isso é a consequência de algo que já vinha tendo um comportamento silencioso, mas que uma hora começou a se manifestar em forma de dor. Então, um comportamento silencioso, que comportamento é esse? É algo que veio antes do início dos sintomas. Quer ver uma coisa que é silenciosa, que veio antes do início dos sintomas? Mulheres que vão, de repente, no casamento. Compra sapato novo, né? Qual é a mulher que não vai em casamento e não compra um sapato novo? Vai lá, compra um sapato novo. Só que acontece, no início da festa, ela está se sentindo princesa, enfim, está se sentindo bonita, tá com a roupa nova, tá cheia de maquiagem, fez o cabelo e não sei o quê. E tá com um sapato novo. Lindo, claro, né? Pelo menos o homem não entende nada disso, mas enfim, ela tá com um sapato novo lá. E aí ela tá toda animada e tudo, mas esse sapato, ele está, por ser novo, talvez, começa a ter pontos de um pouquinho mais de pressão ou está um pouquinho folgado ali e talvez cause atrito ou talvez ele corre um pouquinho mais. De alguma forma, acaba trazendo pequenos desconfortos que não são perceptíveis ainda. Pequenas manifestações na sua pele e até certo momento não são perceptíveis, mas estão acontecendo. Então, e aí, tem que ver em seguida. Quando você percebe que existe um real desconforto, ou seja, te limita para andar de até na mesa de doces, e te limita para você ir rapidamente, correr atrás do buquê, o que acontece? Isso já tem uma manifestação dolorosa. Mas claro que antes teve uma série de microtraumas na sua pele, seja por pressão, seja por deslizamento na sua pele, que ou fez bolha ou está doendo porque está apertado. Enfim, mas são micro lesões que não são perceptíveis no primeiro momento, mas que no segundo momento, quando você percebe que aquilo está desconfortável, já é tarde demais. Tarde demais no sentido de já tem um trauma instalado. Então, conseguem entender que ele não surgiu do nada, mas não é porque estava silencioso que não estava existindo um comportamento inicial, não estava existindo um trauma inicial. Então, nos meus pacientes com dor no quadril, por exemplo, antes do início das dores, antes do início da sua limitação ou da sua queixa, existiu algo antes. E esse algo antes, muitas vezes, é silencioso. Só que olha que interessante. Aí que vem o que eu mais gosto dentro dessa nova ação. É tudo que vem antes de uma dor no quadril, por exemplo, é algo que, na minha percepção, foi impactante e inesperada, num sentido de que eu estava confrontando alguém, de que havia um combate, que existia uma oposição em alguma coisa. Todo mundo aqui, talvez que esteja assistindo, um dia já brincou de cabo de guerra, talvez. Então, como é que é o nosso posicionamento num cabo de guerra? Eu me posiciono um pouquinho de lado, o quadril fica à frente, o quadril direito ou esquerdo, é o seu lado que talvez você acredite que tem
um apoio que você possa enfrentar melhor aquela situação, e você tenta puxar, e vai com toda a força, mas olha só, o quadril está virado para o seu oponente. Olha que interessante as conotações das palavras, né? Seu quadril está virado para o seu oponente numa condição que você não está de frente. Ninguém puxa um cabo de guerra assim, ó. Todo mundo vira de lado para fazer um apoio maior para poder lidar com aquela situação. Agora, eu estou falando de algo físico. Só que isso aqui dentro da nossa cabeça, se eu percebo uma situação que está difícil, eu me opor contra alguém, uma opinião, ou um trabalho, ou uma questão da minha vida pessoal, está difícil me opor, nossa, adivinha que na minha cabeça aqui é como se tivesse um cabo de guerra constante, um cabo de guerra 24 horas acontecendo. Experimenta fazer uma brincadeira de cabo de guerra. Amanhã você vai ter um pouquinho de dor na musculatura que sustenta o teu quadril ou que faz esse deslocamento, né, de jogo de cintura pélvica. Você vai ter um pouco de dor porque você exigiu a mais do que estava acostumado. E é isso que vai acontecer com o teu quadril. Se você tem uma informação aqui dentro dizendo 24 horas que você está se opondo a uma condição, e por que se opondo? Porque esse é o melhor posicionamento para você fazer algo a respeito. Quando você se opõe a algo, assim como num cabo de guerra, é um enfrentamento. Esse enfrentamento é tão grande que não dá para você ir de frente. É preciso um certo posicionamento para isso. Quando você tem esse posicionamento, que é como se fosse um pouquinho de lado para ter uma melhor condição nessa oposição que você tem com a outra pessoa ou contra uma situação, adivinha quem vai gritar? Aquele que mais segura isso tudo, aquele que mais sustenta essa posição, essa condição, o quadril. E esse quadril é onde a gente começa a ter limitações, é onde a gente começa a ter, talvez, primeiro sinal físico, normalmente são as dores. Você consegue entender que mesmo que eu trate, né, passe uma pomada, tome um analgésico, você consegue entender agora que isso é momentâneo, que vale muito a pena. Vale muito a pena se você tem um recurso, enfim. Claro, entre escolher ficar com dor e diminuir essa dor, mesmo que momentaneamente, eu escolho diminuir, mesmo que momentaneamente. Agora, com o olhar do bioalinhamento, você consegue ir talvez um pouco além. Não só diminuindo a dor, mas também eliminando o fator causal, que é essa oponência com alguma coisa. O que nós, profissionais da área da saúde, nós terapeutas, nós que estamos cuidando de uma pessoa que confia a sua saúde nas nossas mãos, o que nós precisamos olhar é o que é que veio antes do início desses sintomas de dor no quadril, onde a pessoa se sentiu impotente numa condição de se opor a alguma coisa. Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu atendi na semana passada. Então, ele chegou com a queixa de dor no quadril direito, né? Poderia ser o esquerdo? Poderia se ele tivesse uma condição de história um pouco diferente, mas o contexto geral é o mesmo. Então, olha só, eu perguntei para ele, qual é a sua queixa? Olha, eu tenho dor no quadril direito. E aí você pergunta, desde quando você tem essa dor? Ele tem uma data cronológica, porque, olha, acredite, quem tem dor sabe exatamente quando começou. Ele falou para mim assim, olha, faz 2 semanas e meia. E aí, conversando com ele, a terceira pergunta que a gente faz, o que aconteceu pouco antes de 2 semanas e meia? Dá uma pensada aí na sua vida, você estava viajando, você estava trabalhando, como é que estava essa semana antes do início dos sintomas? Por que eu pergunto antes? Porque eu quero saber que é que na vida dele ele está enfrentando como se ele estivesse em oposição a uma opinião ou tentando convencer alguém de alguma coisa ao contrário, ou não estivesse concordando com uma situação na vida dele, mas que ele não está encontrando a saída, o melhor posicionamento para mudar aquela situação. Então, assim como no cabo de guerra, eu procuro um melhor posicionamento, e esse posicionamento no cabo de guerra, eu estou me opondo a um adversário, a uma situação que tem um vetor de força contrário ao meu. Esse vetor puxa para cá, mas eu não quero essa opinião, eu não quero essa condição de vida, seja lá o que for, mas eu não quero. É algo que vai totalmente contra aquilo que eu penso ou acredito.
e eu quero puxar para cá. Quando eu não consigo puxar para o meu lado, está difícil mudar essa situação, mudar aquilo que eu me oponho, é aí que eu começo a me sentir impotente, porque eu não estou conseguindo. Quando eu começo a ter essas sensações de impotência, aí começam as minhas dores. Mas o que é que veio antes? A sensação de impotência em relação a algo que eu me oponho. Mas olha só que interessante a gente saber da história do paciente antes dele dizer completamente a sua história. Por que eu falo isso, saber da história do paciente? Porque quando ele chega para mim e já fala assim, ó, eu tenho dor no quadril, direito ou esquerda, enfim. Direita e esquerda vai ser mais para direcionar, para eu poder entender a história dele. Quando ele fala isso, eu já sei que tem por trás disso uma história de impotência ou se sentir desvalorizada, enfim, mas uma questão de oponência a alguém, alguma ideia ou alguma condição na vida dele. Olha só que interessante, na hora que o paciente fala eu tenho uma dor no quadril, nós já podemos dizer que sabemos mais da vida dele do que ele mesmo, porque ele ainda não fez esse link do que veio antes do início dos sintomas, porque para ele tudo que importa é que ele está com dor e ele não quer mais sentir dor. Mas nós vamos olhar não exatamente para a dor, mas o que veio antes da dor. Aí nós estamos encontrando a raiz do problema. Nesse paciente que eu atendi, então ele me questionou. Adalto, eu tenho dor no quadril direito. Aí eu perguntei, há quanto tempo? Há 2 semanas e meia. Então me conta um pouquinho da sua vida antes do início desse sintoma. Você sabe o dia que começou? Me conta um pouquinho antes do início do sintoma. E aí ele me falou o seguinte, olha, há 2 semanas e meia atrás, 2 semanas e meia, minha sogra chegou para visitar a gente. Ah, tá, me conta mais. E ele foi contando, não, minha sogra tá aí, nunca fomos amigos, mas ela veio para visitar. Só que aí, quando minha esposa está junto dela, ela não dá atenção para mim. Ela fica muito envolvida com a minha sogra. Minha sogra é uma boa pessoa. Só que quando ela está com a gente, minha esposa só tem olhos para ela, assim, fica querendo enchê-la de cuidados e tudo. Eu até tento entender. Mas, para mim, não é confortável, entendeu? Não é culpa de ninguém. Então, olha só o que ele estava dizendo. Para mim, não é confortável. Só que a minha sogra ficou em casa 1 semana e meia. Eu espero. Sempre ela vem, fica 2 dias. Passa o final de semana, enfim, e volta para casa dela. E ela ficou 1 semana e meia. E aí, aquela situação não ficou confortável para mim. E ele falando, gosto da minha sogra, gosto de tudo, gosto das coisas, mas não ficou confortável. E olha só o que acontece. Muitas vezes a gente pensa que é só uma história e pronto. Só que ficou essa informação gravada para ele, na cabeça dele, 24 horas, como se estivesse opondo a uma situação. Não é oposição à sogra, não é oposição à esposa. É uma oposição porque a oposição é que estava desconfortável para ele. Ele estava tentando buscar medidas para amenizar aquilo que na cabeça dele é como se fosse uma situação que ele queria mudar. Só que ele não encontrava saída. Como é que ameniza isso? Eu não sei. Não somos nós, bioleadores, vamos falar, faz isso, aqui. Isso é conselho. O que nós vamos descobrir é o que é que teve antes do início do sintoma. Porque aí a gente começa a entender a causa primária desse sintoma, a dor no quadril dele. E quando a gente começa a entender, então, que a oposição dele era em função de uma sensação de impotência, por não saber o que fazer, por não encontrar uma saída, mas aquele está desconfortável, ou seja, eu me oponho a essa situação, não é confortável, o corpo começa a apresentar manifestação de dor, porque está exigindo demais dessa articulação. Está exigindo demais de uma articulação dos músculos, dos ligamentos, de uma parte do corpo que antes não exigia, porque antes estava confortável. Então não é só o físico que por si só surge uma dor. Então, se fosse só o físico envolvido numa situação assim, eu tomava um analgésico e acabava o problema. Assim como num trauma físico, né? Se você pega e inicia uma academia, você inicia uma academia e aí você força um pouquinho mais a musculatura. No dia seguinte, você vai fazer o exercício de novo, o seu corpo já se adaptou um pouquinho mais. No terceiro dia, o teu corpo adaptou um pouquinho mais. Então, os primeiros dói, mas ele vai se adaptando. Nessa situação que eu estou passando para vocês, o enfrentamento ele não acaba.
Pelo contrário, quanto mais tempo dura essa oposição, mais manifestação de dor vai apresentando. Não é adaptativo. Por quê? O corpo quer resolver isso. Por isso que cada vez vai aumentando a dor. O corpo quer resolver. Cada vez que passa, cada dia que passa, vai se sentindo mais impotente porque não consegue resolver. E o corpo pega, o que ele faz? Ele te apresenta mais dor, mais desconforto, mais limitação para poder mostrar, olha, isso aqui não está resolvido. Você pode se sentir cada vez mais impotente e o corpo dá mais sinais de que tem alguma coisa que não está bem. Agora, tem uma vantagem nisso tudo. Nessa dor, limitação, existe uma vantagem. Mas a vantagem doer, sim, não é vantagem, sim. Por quê? Imagine que você, de forma real, você fosse participar desse cabo de guerra. Segura na ponta de uma corda, teu quadril fica rodado, uma perna à frente. Se você está com dor, você não precisa participar. Pelo menos, o que vai acontecer? Se você tem dor, você não vai nem para a atividade. O que acontece? Você sai de cena, só que aí a vantagem é o seguinte, você nesse momento não precisa enfrentar nada. Naquele momento você não pode. Então o corpo, o que ele faz? Diminui a função do músculo, diminui a função do ligamento, e aí isso se traduz em forma de dor, mas isso te joga fora daquela condição de ter que continuar tentando enfrentar algo, ter que tentar se opor, ou convencer, ou resolver algo. Então tira você de cena, e aí você de fora da cena, você pode criar uma estratégia, você ganha tempo para traçar uma estratégia diferente, e quem sabe, desta vez, vir com uma ação realmente eficaz e finalize esse processo. Finalize isso que para você é um problema. Interessante, né? Nosso corpo faz isso. Nosso corpo tem essa condição. E aí, o nosso corpo vai assistir a cena. Quando você visualiza talvez uma luzinha no fim do túnel, nossa, se eu fizer de tal forma, eu consigo finalizar esse processo, eu consigo resolver isso. O que acontece? Retorna a função do músculo. Só que nesse momento, às vezes, tem uma inflamação, às vezes tem um aumento de dor, tem uma apresentação de dor. Então, olha só que interessante ter tudo isso, né, a natureza. Mas o pior já passou, porque agora você está conseguindo enxergar alguma luz no fim do túnel. E aí você já começa a se sentir capaz de finalizar aquele processo. Você já começa a se sentir capaz de fazer algo a respeito dessa situação. E aí, quando você faz, você consegue finalizar o processo. Então, vamos lá. Na prática, como é que a gente trata uma pessoa assim? Primeiro, não precisa perguntar para ela qual a queixa dela. E aí ela, por exemplo, fala para você, dor no quadril. Desde quando? E esse desde quando, então, é para saber quando é que começaram as dores ou desconforto. Mas o que você realmente precisa saber é o que veio antes do início da sessão. Antes do início das dores. É a causa silenciosa, é a causa primária. É aí que, às vezes, muitas pessoas não olham. E ali é a verdadeira raiz do problema. Então, na hora que vem uma manifestação dolorosa ou limitante, é porque a consequência tomou uma proporção muito maior. Mas aquilo que vem silencioso antes, que vem provocando microcomportamentos que, de tanto acumular, o momento ele vai ficar perceptível, se traduzindo em dor ou limitação. Mas alguma coisa veio antes. E esse antes é muito específico. No quadril, é uma questão de se opor a algo, porque é como se fosse um cabo de guerra, e esse algo pode ser uma opinião, pode ser uma condição, e pode ser uma percepção apenas. Como se estivesse contra alguma coisa, uma situação ou uma pessoa. E aí, quando eu não consigo mudar essa situação, é onde vem as limitações ou as dores, enfim. É assim que acontece. Mas eu preciso olhar para esse antes do início do sintoma, tá bom? E aí, o que eu faço? A partir do momento que você consegue identificar essa causa primária, fala para o teu paciente assim, ó, me fale agora 3 coisas, desde o início dos sintomas para cá, que você foi capaz de mudar na sua vida, que você foi capaz de dar direcionamento. Por que eu estou falando isso? É um pensamento positivo? Vai ajudar? Não, não é um pensamento positivo. Vai ajudar? Vai ajudar. Por quê? Porque justamente quando a gente coloca esse paciente para acessar lá no cérebro dele toda a sensação de capacidade,
E olha só, não é um período da vida qualquer, é um período da vida desde que ele vem se sentindo impotente em finalizar essa condição. Né? É um período da vida onde ele vem se sentindo impotente em se opor a algo, em traduzir isso, em virar o jogo, né? Em trazer para ele toda aquela força. Então, quais são as 3 coisas que vem agora na sua cabeça? Que você foi capaz de trazer para sua vida. Então, olha só, por quê? Foi capaz e de trazer. Capaz, porque é o contrário de sentir-se impotente. Sentir-se capaz, sentir-se impotente. Sentir-se capaz é o contrário de sentir-se impotente. E trazer para sua vida é como se eu ganhasse esse cabo de guerra, como se eu tivesse mais força, como se eu trouxesse para mim aquilo que eu quero. E não tentando convencer alguma coisa a mudar porque eu não concordo com aquilo, porque não está confortável. Então, olha só, não são simples palavras, não são pensamentos positivos, são atitudes positivas. Porque isso já aconteceu, eu só estou ajudando meu paciente a identificar e assim eu começo a mudar aqui dentro da cabeça dele o circuito neural. O que é um circuito neural? É um conjunto de neurônios que acaba se traduzindo em uma memória específica. Então, aquilo que era uma memória de impotência ou visualização, eu começo a criar um circuito neural de capacidade de que eu posso trazer para mim, de que eu posso conseguir. Então, olha só que interessante, a partir do mesmo início de pensamento, mas a finalização é diferente. Quando eu trago isso para o paciente, para ele pensar em 3 coisas, me dizer 3 coisas que ele foi capaz de trazer para a vida dele e que mudou a vida dele. Então, olha só, interessante. E olha, acredite, todos nós temos muitas experiências. A diferença é que a gente talvez está dando foco para aquilo que não conseguiu e deixou de dar o foco para aquilo que conseguiu. E aqui no cérebro, claro, fica uma necessidade. Se você está dando mais foco nisso, o cérebro quer resolver aquilo que você está dando foco. Se você está com foco naquilo que você acredita que não andou ainda na sua vida, que ainda aquela oponência continua, que aquele cabo de guerra aguentando, segurando, tentando trazer para você, ainda é ineficaz, cada vez mais se traduz em dor e limitação. Mas quando acessa esse circuito neural da capacidade de trazer para você momentos que são agradáveis, momentos que você escolheu e que não precisa convencer ninguém, que dependeu só de você, aí o corpo começa a ter comportamentos diferentes. Por quê? Ele entende que já não tem mais luta, não tem mais força, não tenho que convencer ninguém, não tem que estar para mim. E quando eu quero, eu consigo de uma forma leve e sem esforço algum. Simples assim. Agora é simples assim? Sim, é simples assim. Pode diminuir a dor? Sim, muita. Isso já aconteceu várias vezes dentro do consultório. E continua acontecendo. Então, olha só o recurso que nós temos simplesmente por irmos na causa primária, onde iniciou realmente um comportamento do corpo que se traduziu em dor ou limitação, mas que pode ser revertido a partir do momento que você reconhece a causa primária. E aí, quando você entende esse comportamento no corpo, fica muito mais fácil do corpo. Você ajuda o corpo e ele acompanha. Você estimula o comportamento dele e a biologia acompanha. Aí a gente começa a entender que realmente nós temos total influência na nossa biologia, as nossas atitudes. E é muito bom saber que a gente não precisa ficar dependente de tratamentos longos, talvez até medicação. Olha, eu já ouvi muito isso. E os joelhos, Adalto? Olha, joelhos, a gente tem que partir do princípio que tem alguma coisa que vem antes do início dos sintomas. Então, não é só a dor física, só a limitação, que é um problema. O verdadeiro problema está quando ainda não existia dor, quando ainda não existia a limitação. Porque tudo se traduz em um comportamento. Esse comportamento de dor ou limitação se traduz em uma sensação de impotência que veio anteriormente. Por que sensação de impotência? Porque olha só, joelhos, né? A gente vai na função fisiológica. O joelho é uma articulação de transição. E as articulações de transições, elas nos dão, muitas vezes, direcionamentos. Né? Então, quando eu vou virar para a direita ou para a esquerda, o meu joelho vira primeiro. Aonde aponta o joelho é para onde eu estou caminhando. Então, além disso, é uma dobradiça. Então, olha o que acontece. Quem já assistiu o filme aqui de reis e todos os plebeus, né, todas as pessoas que eram consideradas submissas ao rei, elas tinham que se curvar diante do rei e até se ajoelhar.
Então, os joelhos, eles têm essa conotação de submissão. No próprio reino animal, e a etologia animal explica isso, quando o animal está de frente para o outro e um se sente submisso, ele é submisso mesmo, porque esse aqui de repente é maior, ou ele é mais agressivo, enfim. Mas de qualquer forma, esse aqui se sentiu submisso, o que, que ele faz? Ou abaixando a cabeça, ou abaixando as patas, mas ele se mostra, ele se demonstra inferior a esse aqui. Porque se ele não fizer isso, pode ocorrer um enfrentamento. E se ele percebe que ele não tem chance, esse enfrentamento pode ser fatal para ele. Agora, nós seres humanos, a gente se acha assim, né? Nós estamos no alto da cadeia alimentar, nós somos inteligentes, nós fazemos, acontecemos, só que nós temos um cérebro primitivo que nos trouxe até aqui. E esse cérebro primitivo carrega também essa informação de submissão, de estar abaixo. Quando eu não consigo algo, eu estou menor que o outro. Nós carregamos essa informação, querendo ou não. São informações que nos garantiram a sobrevivência. Precisam ser usadas a todo momento? Não. Mas são informações que nem sempre estão acessíveis racionalmente. Até porque racionalmente, muitas vezes eu não aceito ser o segundo de uma hierarquia. Eu não aceito, talvez, receber ordens de alguém mais jovem que eu, que chegou na empresa, que tem menos tempo de empresa, que é mais jovem e que, de repente, está se destacando. Então, peraí, quando isso acontece, se eu me sinto submisso a uma situação, eu estou tendo que receber ordens que eu não queria, eu estou me sentindo submisso a algo ou alguém. E se eu não estou aceitando essa submissão, adivinha o que acontece? Olha, imagine você, é a mesma coisa. Para o cérebro, sabe o que está acontecendo? É como se, durante 24 horas, tivesse alguém apontando o dedo para você, apontando uma arma, é trágico assim mesmo, porque o organismo ele reage assim, apontando alguma coisa para você, e você está tendo que se curvar. Mas aqui dentro você não queria se curvar. Então imagina, olha o esforço, olha a tensão, todo o envolvimento emocional nessa situação. Isso tudo é um raciocínio construído. Nós não percebemos, isso é um raciocínio construído, mas nós não percebemos tão claramente essa situação. Apenas sentimos essa questão de submissão. E pronto, tudo que eu sei é que eu estou desconfortável. É mais ou menos assim que funciona. Não é com essa clareza e com um sorriso no rosto que isso acontece. Na verdade, é com uma sensação muito grande de submissão. E aí, quem sofre na submissão? São as minhas pernas se dobrando a alguém ou algo que eu não concordo com esse tipo de situação. Então, a questão é essa. Eu me sentir submisso a alguém ou uma situação que eu não concordo de jeito nenhum. Nos animais, eles aceitam a submissão, de certa forma. Eles só voltam ao enfrentamento quando se sentem capazes de enfrentar aquele que um dia ele viu como mais forte. Mas quando ele se sente capaz de enfrentar, ele vem com tudo. Nós não. A gente fica dolorido, a gente se dói, a gente fica nesse mimimi todo. E nós somos perdedores, nós seres humanos, de forma geral. A gente sofre com o emprego, a gente sofre dentro de casa porque não conseguiu ser forte numa ideia, numa condição que você queria. Por exemplo, nós vamos trocar de carro. E aí tua esposa fala assim, não vamos trocar não é o momento, porque tem que reformar a cozinha. Não, mas eu queria, porque eu estou juntando dinheiro, faz tempo. Que bom que você juntou dinheiro, porque agora nós vamos reformar a cozinha, que é uma prioridade. O carro está andando para todo lado aí, está tudo bem, não precisa trocar de carro agora não. Olha só, então, uma sensação, esse casal poderia estar vivendo uma situação de submissão, esse marido, de submissão, porque ele argumenta e não convence. Ele queria usar o dinheiro para uma coisa, mas não é possível. Ele não consegue convencer de que aquilo é o melhor. Então ele se sente impotente, ele se sente menor, ele está aqui igual o casal, né? Mas ele se sente submisso a uma situação, porque por mais que ele argumenta, ele não consegue nivelar, ele não consegue chegar aqui, ele não consegue passar. Então olha a sensação de impotência. Eu tento e não consigo. Meus argumentos não são bons, eu estou submisso a essa situação. Se ele perceber a situação dessa forma, os joelhos dele são sérios candidatos a terem algum tipo de disfunção.
pode ser uma dor, pode ser uma degeneração, né? Por exemplo, uma artrose. É claro que uma artrose não surge, você não dorme de um jeito e acorda com a artrose. A artrose, ela é manifestada ao longo de muito tempo, né? Então é uma condição degenerativa que não surge do dia para a noite. Isso até explica por que no joelho teria artrose, de repente, olha, tem o tornozelo, tem o quadril e não apresenta artrose. São articulações grandes e que demandam de um grande peso físico mesmo, e que demandam de grandes movimentos, assim como o joelho também, talvez até mais. E por que eu não tenho artrose em outra parte do corpo e tenho artrose no joelho? Então, entendem que é algo específico? E o interessante disso tudo é que o local do nosso corpo que manifesta essa condição, ela já fala por si só. Tem o seu paciente que chega no seu consultório aí com queixa de alguma disfunção no joelho, você já pode direcionar a conversa no que veio antes do início dos sintomas, ou seja, a queixa dele, seja qualquer disfunção que ele esteja apresentando, já pode direcionar a conversa no que é que ele se sentiu impotente ou incapaz de realizar e que fez ele se sentir submisso, né? Que situação é essa? Antes do início dos sintomas. Aí é que está a chave para você conseguir encontrar o que realmente trouxe a disfunção no joelho dele. É a sensação de submissão, é a sensação de impotência em fazer algo. É a submissão continua. Por mais que ele tente fazer, ele não consegue. E aí, quando você consegue encontrar essa causa primária, muitas vezes, olha, muitos pacientes, só o simples fato de descobrir o que é que estava trazendo esse comportamento no corpo dele, já começa a ter um comportamento diferente. Adalto, vai curar a artrose? Não, não vai curar a artrose, porque é uma questão degenerativa. Mas pode, e já aconteceu muitas e muitas vezes, diminuir consideravelmente as dores. O que é consideravelmente? 80%, 90%. Então, olha, para quem tem dores, para quem tem limitação, isso é importantíssimo, porque se traduz em qualidade de vida. Cada um tem as suas particularidades, mas é aproveitar mais a vida, ter uma qualidade de vida muito maior. Isso tudo graças a alguém que um dia me mostrou a verdadeira causa do meu problema. Que tinha alguma coisa que vinha antes do início dos sintomas. E sim, as dores, as minhas limitações, elas tinham um comportamento que trazia isso tudo. Elas tinham para quê? E por que isso acontecia? Porque se me tira de cena essa dor, essa limitação, eu não preciso ficar lá enfrentando ou tentando convencer algo ou alguém para eu sair dessa condição de submissão. Porque cada vez que eu tento e não consigo sair dessa questão de submissão, dessa sensação, mais eu me sinto submisso, mais eu me sinto impotente. Então percebam que se eu saio do cenário, eu não preciso enfrentar, eu não preciso convencer, eu não preciso fazer nada. Enquanto eu estou com dor, enquanto eu tenho limitação, eu estou fora dos enfrentamentos. E aí eu tenho tempo para criar uma estratégia onde, de uma vez por todas, no momento certo, no momento que acreditar que dá certo, eu venho com uma estratégia que sim, agora é eficaz, e agora pode dar um fim nessa sensação de submissão, certo? Vamos lá para o tornozelo. Tornozelo, gente, aconteceu comigo. E eu vou passar uma experiência pessoal para vocês. Eu quebrei o tornozelo. É a cabeça da fíbula. Fratura total. E como é que aconteceu isso tudo? Então, eu vou contar minha história e contar por que eu quebrei. Então, olha só. Eu morava no Guarujá, nessa época, e todos os dias eu corria 5 quilômetros. E todos os dias mesmo. Então já fazia mais ou menos um mês que todos os dias eu corria 5 quilômetros. Comecei caminhando, fui gradativo, foi tudo certinho. Nunca fui atleta, então eu tinha as minhas limitações físicas. Mas eu fui caminhando, alternava corrida com caminhada, enfim, até chegar ao ponto que eu conseguia correr 5 quilômetros. Perfeito, para mim estava bom, eu não queria competir com ninguém, era uma conquista pessoal e pronto. Porém, um dia, já voltando, eu devia ter corrido uns 3 quilômetros, eu senti uma queimação no meu tornozelo esquerdo. Uma queimação. Eu não pulei de nenhuma altura, eu não escorreguei, eu não tive um momento específico. Simplesmente começou a sentir uma queimação no tornozelo esquerdo. E aí eu já diminuí, fui andando para casa,
Aquilo já começou, eu como sou fisioterapeuta, já sabia que precisava ser feito algo, provavelmente alguma lesão ali, mas eu não estava entendendo. Pô, que lesão? Eu não escorreguei, eu não pulei, estava dolorido. Eu coloquei o pé para cima e coloquei gelo, mas o pé começou a inchar. E mesmo assim, mesmo com aquele pé inchado, eu trabalhava no hospital nessa época, mas com o trabalho, com a gravidade, com o retorno do sistema linfático, com a deficiência, com esse extravasamento de líquido, de alguma forma tinha uma lesão ali, o pé foi ficando cada vez mais dolorido, mais inchado, até que depois de, sei lá, uma semana, e precisou de uma semana para eu tomar atitudes maiores, porque sempre naquela coisa, não, acho que vai melhorar já. O fato é que não melhorou. E quando eu fui no pronto-socorro, e aí fui atendido, suspeitou-se da fratura, fez um raio-x, uma ressonância, e foi comprovado fratura total da fíbula esquerda. E aí eu falei, nossa, mas como isso vai acontecer? Fratura total? Não é um trincado. Como que isso vai acontecer se eu não tive um momento de impacto, de talvez ter pulado, não tive um entorse, pisei errado? O que aconteceu? E aí o médico falou para mim, olha, isso é fratura por estresse. Mas como que acontece se não teve um momento de tal? Ele falou, olha, isso é muito comum acontecer em pessoas que estão correndo e fratura. Era a resposta que ele me deu. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Porque não tinha tido esse impacto no pé, não tinha tido algo assim. E outra coisa, né? Por que não quebrou o outro também? Por que quebrou a fíbula e não outra parte, o calcâneo? Não sei. Enfim, mas aquelas perguntas começaram a rodear a minha cabeça. E aí eu comecei a procurar respostas. Então agora eu vou contar a visão do bioalinhamento em cima disso. E por que é tão importante a gente saber a causa primária? Porque senão o comportamento pode continuar lá no osso, então continuar fragilizando. Então olha só, nessa época eu estava escrevendo meu livro, Praticando Efeito Borboleta Positivo, que é a continuação do livro do Adailton. E chegou um momento que eu não conseguia achar um caminho, achar a direção para a história, para as práticas. Afinal de contas, o livro se chama Praticando Efeito Borboleta Positivo. Eu não estava conseguindo achar o caminho que ficaria muito claro nas práticas. Então, eu digitava no computador os textos, enfim, aí eu lia para ver se estava linkando com o assunto anterior, com o capítulo anterior. O que acontece? Olha só, na nossa vida, no nosso corpo, aliás, o que é que nos dá direcionamento? É o nosso tornozelo. Nosso tornozelo, olha, você está andando, você quer virar para a direita? Você vira o tornozelo para a direita, né? Direito. Você quer virar para a esquerda? Você vira o tornozelo para a esquerda. Então, é o tornozelo que dá as direções. Ou que você vai continuar por onde está indo, ou se você vai agora por esse caminho, ou se você vai por esse, ou se você vai voltar, se você vai dar uma volta. É o tornozelo que dá as direções. E naquele momento específico, eu estava totalmente sem direção. Eu me sentia cada vez que eu fazia um texto e aquilo não, na minha percepção, é como se não estivesse claro aquela direção que estava tomando, eu me sentia impotente, eu apagava tudo e tentava fazer de novo. Então, tentar fazer de novo, na minha percepção, não estava bom. Eu apagava e tentava fazer de novo. E esse tentar, apaga, tenta, deleta. Esse tentar e nunca conseguir, nunca achar a direção que na minha percepção era mais clara, mais adequada, eu não conseguia traduzir isso em palavras. Isso foi me trazendo, aumentando cada vez mais a minha sensação de impotência em realizar aquilo. Impotência em dar uma direção. Impotência em dar uma direção no livro. Olha só. Então, eu estava vivendo 24 horas isso dentro de mim. E aí, no nosso corpo, por isso estar tão forte, isso se traduz, começa a trazer manifestações físicas no nosso corpo. Começa a expressar esse sentimento. Então, olha só, existiu algo silencioso no modo físico de falar, porque aqui dentro estava tendo uma guerra. Só que, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente não pergunta assim, quem veio antes do início do sintoma? Ninguém pergunta. E aí é onde, muitas vezes, está o que talvez seria o mais importante, porque é a raiz do problema. O que é que se pergunta? Desde quando acontece aí? Desde quando iniciou a dor? Quando é que você quebrou o pé? Vamos ver, então. Então, a história parte do momento em que teve uma expressão física para frente. Mas e tudo isso que aconteceu antes da expressão física? Toda essa guerra acontecendo aqui, todas essas sinapses neurais se fortalecendo com a sensação de impotência.
Então eu preciso urgentemente ir aqui, porque aqui levou uma manifestação física. Por que leva uma manifestação física? Porque cada vez que eu me sentia impotente, em tomar uma direção que eu achava mais adequada ou mais clara, eu me sentia mais impotente. Essa sensação de impotência ficou tão grande que ela se traduziu no corpo em forma de fragilidade, ou seja, eu me sinto frágil, me sinto impotente em tomar uma direção. Adivinha como que é a manifestação do corpo? Uma desmineralização óssea, uma perda de cálcio no local específico do tornozelo, que é onde justamente dá a direção. Por que tem essa perda, essa diminuição da função, essa perda da função? Porque nessa primeira fase era assim que eu estava me sentindo. Então o meu corpo ele expressa esse comportamento, é como se dissesse: pare de tentar tomar uma direção. Então diminui a função mesmo do tornozelo. Para de tentar tomar uma direção no momento que você não está em condições. Mas eu queria tentar, porque tinha prazo para entregar o livro. E aí, com essa fragilidade, só precisou de algo para forçar, para quebrar esse tornozelo. O forçar foi o forçar físico mesmo. Que embora fosse prazeroso para mim correr, mas é um esforço físico. E aí bastou um esforço físico para quebrar. Aí o tornozelo não aguentou. Imagina, estava fininho o osso ali, ele estava desmineralizado, ele tinha perda de cálcio somente naquela região. Olha que interessante, né? Que diminui o corpo inteiro. Então, local específico. Eu não tinha direção, aonde isso se traduz no tornozelo. Então, diminui a função ali, diminui tudo que fortalece aquele local ali, então diminui a densidade óssea, ele fica frágil, e se eu forço esse tornozelo, e uma corrida vai forçar, quebrou. Mas se eu não descubro essa causa primária, o que acontece? Mesmo depois de recuperado, esse osso pode quebrar de novo. Porque vai fragilizar de novo, vai ter uma expressão lá no órgão, lá no tecido, lá no osso, no caso aqui que nós estamos falando, e aí vai manifestar. Em forma de quê? Diminuir a função. E aí fica frágil e pode quebrar a qualquer momento. Mas aí, entendi que todas as coisas que eu consegui trazer nesse período para a minha vida. Então, como que a gente trata esse paciente? Olhe para você. E aí, só para complementar, a recuperação foi assim, ó, rapidinho. A recuperação foi muito boa no meu osso. Quebrou. Mas a recuperação foi fantástica, foi muito boa. Foi rápida. Então, eu não sofri exatamente com aquele período. Porque aí eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer coisas que antes não dava para fazer. Quando eu entendi isso, as coisas fluíram. E eu finalizei antes do meu pé, antes da recuperação do meu pé finalizar, eu tinha finalizado o livro. Então, olha que coisa maluca, né? Que coisa, como que a natureza nos ajuda? É que a gente enxerga só o desconforto, a gente enxerga só a dor, mas que ajuda. Tem uma vantagem? Sim, tem uma vantagem ao quebrar. Porque aí eu saí de cena, eu parei de ficar enfrentando o que eu encontro, qual que é a direção. Então, olha, eu não podia correr. Então, eu tinha um tempo a mais para ficar só dedicando ao livro. Não podia ir para o hospital trabalhar. Eu tinha um tempo a mais só para me dedicar ao livro. Eu tinha 24 horas de inspiração. 24 horas para ficar que nem um escritor famoso, vivendo disso. Mas olha só, graças a isso, finalizou o conflito. E deixando assim, o que eu fiz nesse caso, né? Eu comecei a valorizar, a olhar, porque aí eu faço esse link com os circuitos neurais que estão aqui, a valorizar as novas experiências, porque eu tinha mais tempo, não podia sair de casa, a criar novas coisas, novas sinapses. O que são novas sinapses? Como é que eu crio? Com novas experiências, com novos comportamentos. Então eu tinha 24 horas do meu dia para me dedicar a isso. Então ficou um momento diferente, um momento novo, e que se traduziu no livro, que eu gosto bastante, e na recuperação minha, que foi rápida.